Estamos ao vivo. Olá, boa noite a todos que nos assistem, que têm acompanhado e apoiado esse nosso projeto de lives no Arte 220. Hoje nós estamos aqui com duas ilustres convidadas, a Daniele Figueiredo, que é educadora popular do Unifavela, da Maré, e a Beatriz Virgínia, também educadora popular. Eu vou pedir para elas se apresentarem rapidamente, depois eu vou retomar a palavra para a gente começar o nosso debate. Quem quer falar primeiro? Beatriz, Pode começar, Dani. Fala aí, galera. Meu nome é Daniela Figueiredo, eu sou cria aqui do Complexo Maré, sou estudante de História da UERJ, sou professora educadora popular do pré-vestibular social Morro dos Prazeres, né, que fica lá no Morro Santa Teresa, e atuo como professora também na Unifavela, que é um pré-vestibular daqui da Maré, né, e sou pesquisadora na área de educação e segurança. Bia? Olha esse currículo, minha gente. Eu sou Beatriz Virgínia, também sou moradora aqui do Complexo de Favelas da Maré, também sou educadora popular do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. Atualmente sou estagiária do Observatório de Conflitos Urbanos, né? E PIBIC da área de História das Ciências e da Saúde também na Fiocruz. E é isso. Olha o currículo. Bom, muito obrigado aí por essa breve apresentação. O currículo delas é bem grande, por isso também que eu pedi para elas se apresentarem, porque eu fiquei com medo de esquecer alguma coisa, alguma informação. E eu ia já começar perguntando com base nas... Acho que caiu. Vamos esperar ele voltar. Não, porque eu não sei o que ele vai perguntar. Aqui não dá pra ver quem tá, né, assistindo. Não. E pior que não dá nem, a gente tem que esperar ele, porque ele que vai direcionar as perguntas, a gente espera. Voltou. Minha pergunta, eu tive aqui um problema técnico. Oi, pode falar. Dani, Beatriz, vocês me ouvem? Sim, a gente só não Vocês ouviu a conseguiram ouvir minha pergunta? Sim, passou uma moto aqui, né? E eu não terminei. Eu vou tentar ser mais breve agora. Agora a gente está conseguindo te ouvir, Maurício. Na pergunta a gente não conseguiu, não. Em loco, vocês estão tendo? Tá, então vou repetir rapidamente. Eu queria pedir para vocês compartilharem com a gente, já que vocês têm essa experiência em loco, como que está vida, o cotidiano na Maré nesse contexto de com mais casos. Como a gente está no contexto de pandemia, né? É isso? Isso. Tá. Vai primeiro, Bia? Pode ser. A Maré é uma favela muito grande, né? Como eu falei, é um complexo de favelas com mais de 140 mil habitantes desde o censo de 2000, então é bastante gente. E atualmente nós somos o epicentro
de onde o vírus está, né, localizado aqui no Rio de Janeiro. Na Maré, atualmente, nós somos 211 casos e 52 mortes. Isso dos casos que fizeram os testes e que a gente conseguiu comprovar, porque possivelmente esses números são maiores. Então, essa é a nossa situação atualmente aqui. Tem muitos trabalhadores informais que ainda saem para trabalhar, isso é uma grande questão, inclusive, né? E muitas pessoas também nos serviços essenciais, incluindo aí serviços que também não são essenciais, mas que o Estado acredita que como empregadas domésticas, enfim, nessas construções aí desse Brasil, né? Então, a gente ainda tem uma grande população que sai para trabalhar ou que precisa abrir o comércio dentro da própria favela para estar garantindo a sua renda, até porque o auxílio emergencial é muito pouco, né? São R$600, e para quem paga um aluguel de R$500, R$600, o que é um auxílio emergencial, né? Então, a galera continua trabalhando nesse ritmo aí, dessa forma. Mas a gente tem muita mobilização. A gente tem alguns grupos aqui na Maré, como, por exemplo, a Frente de Mobilizações da Maré, que é um conjunto de vários grupos, incluindo o Museu da Maré, Maré 0800, Maré Vive, SEASME, enfim, incluindo um monte de grupos que se organizam para fazer a distribuição de cestas básicas, né, para as pessoas que estão mais precisando, para as famílias mais carentes, enfim, nessa situação. Então, atualmente, essa é a situação que a gente está vivendo aqui na Maré. Espero que a Dani possa complementar aí, porque, como eu falei, a Maré é muito grande, eu fico para um lado da Maré e a Dani tem a visão mais do outro lado da Maré. Então, pode falar, Dani. Oi? Então, como a Bia falou, né? Eu moro, né? Ela mora numa parte, eu moro noutra parte. Eu consigo analisar a movimentação da galera. Nova Holanda, Rubens Vaz, Parque União, que é mais a minha área. E como a Bia falou, o que acontece? Porque o Voz das Comunidades, eles relataram, né? Acho que na segunda-feira, que a Maré se tornou um novo epicentro. Eu tava lendo sobre essa questão e numa entrevista com a diretora do Maré, de 14 de maio, enquanto os dados que na Maré estava apenas tendo 8 óbitos por causa do coronavírus, na verdade, com as pesquisas e o apoio dessa organização, junto com as outras favelas, a Cari, o Complexo Alemão, já tinha 35 casos confirmados. Então, eu creio que no desenrolar dessa situação, né, de não ter essa realidade de quantos casos, de quantas pessoas foram realmente afetadas, até porque muitos amigos meus, eles fizeram o teste, relataram que tiveram corona, né, que pegaram, no caso, a doença Covid-19, só que eles não mostraram sintomas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero complementar é que, né, antes do discurso, assim que anunciou a pandemia, quando a galera, bem ou mal, viu que a situação era algo mais sério, a galera tentou se resguardar, quem pode, né? Não estou falando no caso dos trabalhadores informais, quem consegue trabalhar com a questão de home office com muito custo, porque várias situações. A internet cai, às vezes são poucas pessoas que têm demandas que podem resolver em casa. A galera estava ficando em casa. Creio eu, no meu ver, que muita coisa mudou após o discurso do atual presidente da República, na qual ele falou: não, é só uma gripezinha. Esse discurso horroroso dele, com certeza, a galera meio que
A galera que já estava um pouco se resguardando voltou a ficar nas ruas, entendeu? E agora um outro caso, né? Fora isso. Galera, você chegar para um morador de favela, né? Que, como a própria Bia falou, a maré é muito grande. Você chegar para um morador de favela, que tem o seu trabalho informal, né? É trabalhador autônomo, tem essa autonomia de trabalho. Aí, se ele ganha, vamos supor, no dia, vendendo os seus materiais, ganhar R$ 50. R$ 50. Se ele não vender, se ele não sair para trabalhar, como é que ele vai sustentar a família? Entendeu? Isso é um problema. R$ 600, como a Bia falou, muita gente mora de aluguel. E o Complexo da Maré, o aluguel não é barato. Principalmente Nova Holanda, Parque União, não sei, no Morro do Tibau, não sei como é que é, mas Rubens Vaz, Nova Holanda e Parque União, o aluguel é um absurdo de caro. R$ 600 não vai adiantar, não vai suprir as necessidades. Entendeu? Então, nós temos o primeiro problema. Os trabalhadores autônomos, eles têm que trabalhar. Segundo, como é que o governo fala para você não sair de casa, para você manter o isolamento social, sendo que há muitos becos aqui, becos minúsculos, né? Principalmente nas áreas ali da McLaren, que é chamado de Novas Casinhas, ali, onde os becos são minúsculos, onde não tem água encanada, onde o esgoto fica à mercê lá, como é que você pede o isolamento, lavagem todos os dias, sendo que a água é para você tomar banho e você não pode ficar gastando, porque não tem água encanada. Dentro de casa, não é uma ou duas pessoas que moram. Se tiver 2 cômodos, 5, 6, 7 pessoas, como é que você fala? Vamos manter um distanciamento, entendeu? Vamos manter um distanciamento. Então, essas preocupações, entendeu? Fora isso, é o que permanece, é a realidade. Agora, fora a questão da própria segurança pública, né? Que se vocês quiserem fazer a pergunta, gente, é isso que eu tenho a dizer. Gente, vocês estão me ouvindo? Tem mais alguma pergunta, Maurício? Eu estava esperando você fazer mais alguma pergunta. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então? Maurício? Ele tá falando, mas não tá saindo o som. Ah, entendi. Então, desculpa, gente, então, vocês estão me ouvindo? O que acontece? Dani, você falou algo que é muito importante, que é crucial em tudo isso. Oi. Que é crucial nessa nossa análise e debate sobre o Estado, porque o Estado ele permanece ausente, né, a não ser para mandar a polícia. Então, falta muitas políticas públicas, mas a militarização, a morte, os assassinatos, as violações de domicílio, elas permanecem, são permanências, né, nesse contexto de pandemia. A pandemia para tudo, mas a morte praticada, os assassinatos, né, que o Estado pratica, eles não param. Então eu queria já entrar e nesse assunto, pedir para vocês aprofundarem um pouco. Então, né, eu acho e violenta do Estado.
nas periferias. A gente teve casos recentes de crianças e adolescentes assassinados, então vou passar para vocês. Tá, basicamente isso que você falou, né? O quanto o Estado ele é presente para nos violar, né? Para entrar na favela e mandar um caveirão, ao invés de, enfim, das outras preocupações. A gente está passando por uma pandemia, né? Afetando o mundo inteiro. E mesmo assim a gente não tem nem o direito ao isolamento social, porque nos mandam ficar em casa, mas entram na casa do João Pedro e dão 70 tiros na casa dele, ainda matam ele e escondem o corpo dele, sabe? Então, assim, eu tô falando de um jovem, né? Um jovem, assim como o Marcos Vinícius, também foi morto aqui na Maré no ano retrasado. Então, a gente tem essas violações constantemente. E nem durante uma pandemia a gente tem uma pausa em relação a isso, né? E já era de se esperar, analisando o projeto político, não só. Voltei? Foi. Ai, gente, alguém começou a me ligar agora, enfim. Já era de se esperar toda essa questão, analisando o projeto político do Witzel, né? Não só do presidente, que já traz todo um histórico, já que ele não engana ninguém falando que, né, que ele vai cuidar de alguém, porque a gente sabe que o cidadão... Tudo bem. Que a gente sabe que o cidadão de bem do Bolsonaro não é eu, não é a Dani, não é você, né? A gente sabe quem é o cidadão de bem do Bolsonaro. Mas o projeto político do Witzel mesmo, ele falando sobre dar uma autonomia policial, né, para restabelecimento da ordem, da paz social, isso está escrito no projeto de segurança pública do Witzel. Então, eu acredito, né, como uma pessoa que é nascida e criada na favela, que tem toda a família dentro da favela, que garantir essa ordem e paz social é no extermínio da população preta. Então, assim, entram em favelas e matam 13 por dia, sabe? No Alemão foi 13 mortos num só dia. E não só no Alemão, mas entram no Acari, entram aqui na Maré, entram em várias favelas e estão fazendo essa política de extermínio tranquilamente, né? De acordo com os dados do Atlas do ano passado, do Atlas da Violência, a população preta ela é 75% das vítimas de homicídios no Brasil. E a maioria desses homicídios são assassinatos, né? Então, a gente tem 75% dos nossos jovens morrendo vítimas de homicídios. Então, assim, é muito triste pensar isso, mas é importante porque faz parte das continuidades desse país que aboliu a escravidão não tem muito tempo e que a gente ainda fecha muita cara para isso quando a gente devia estar falando mais sobre essa questão, né? Não é só agora que a gente tem que falar sobre isso com as manifestações antirracistas. A gente sempre deveria estar falando sobre isso e por isso que é tão importante essa mobilização agora, justamente por conta dessas questões, para não deixar que casos como esses continuem assim impunes, né? Eu acho que é um pouco disso, mas é muito triste pensar que nem em casa, enquanto algumas pessoas estão bem dentro de casa, outras nem podem pensar em ficar em casa, né? Como é o caso da menina que foi morta dentro de casa com um tiro na cabeça. Então, assim, ela estava dentro de casa, entrou um tiro pela parede dela e atingiu ela na cabeça. Então, assim, dentro de casa. A gente nem pode se sentir seguro dentro de casa. Então, acho que é para rever privilégios mesmo, sabe? Será que esse camburão ele passa no Leblon da mesma forma que ele passa aqui na Maré? Ele não vai passar. Né? E por que eu me sinto tão acuada aqui na Maré quando passa um caveirão? Né? Enquanto para outras pessoas ele simboliza a proteção. Né? Eu acho que é muito disso também. Dani pode falar um pouquinho, que senão eu vou falar muito. Então, a Bia já contemplou, né? Tá? Maravilhosa. Oi, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, Sim. Um autor muito, enfim, muito foda, que eu e a Bia, a gente sempre fala, que é o Mbembe, né? Ele fala que né, as pessoas, elas põem a confiança no Estado porque o Estado, ele dá, né? Ele foi criado, ele dá um ar de moralidade, né? Então, o Estado deveria proteger, mas a quem o Estado serve?
Esse é o primeiro ponto que a gente discute aqui. A própria Bia falou, com a pandemia, né, e essa questão do isolamento, ou seja, o isolamento, quem não não acatar a ordem do Estado de ficar isolado, o Estado, ou seja, vai pegar os agentes de segurança pública e vai, por meio, né, da força, fazer, né, com que a galera fique em casa. Só que como é que é o tratamento desse Estado? A gente sabe que não é o mesmo em todos os lugares, a gente é cansado de saber. O próprio João Pedro, né, o exemplo de que o garoto estava em casa, o menino estava em casa, e foi assassinado dessa forma, né, dessa forma cruel, e que a gente entra no outro debate que a Bia falou. Quem é que sofre? Quem é que morre? São jovens negros, né? O caso de João Pedro, ele era uma criança, mas geralmente entre 15 e 29 anos, 30, e morrendo, o Estado está tipo, Vixel, vamos dar autonomia lá para os agentes de segurança pública. Onde que os agentes de segurança pública vão exercer essa autonomia? No Leblon, Copacabana, entendeu? Não vai, cara. Vai ser na Maré, vai ser no Acari, vai ser em Acari, vai ser no Complexo do Alemão, vai ser na Rocinha, entendeu? Mas assim, cara, tem famílias que têm que sobreviver, tem que trabalhar. Você não vai deixar o seu filho, você não vai poder deixar o seu filho com fome porque o Estado fala para você ficar em casa. Aí você tem aqueles dois viés, pô, vou sair, tem problema de eu pegar Covid-19, tem também eu ficar em casa e meu filho passar fome, entendeu? São várias questões. Como eu estava conversando aqui antes com a Bia, dia 20, em abril, né, eu não lembro qual é o dia precisamente, teve operações aqui na Maré, e a própria frente de mobilização, que está lá, organizado lá com o objetivo de trazer, né, o mínimo de conforto para a galera que não tinha que trabalhar e não pode, cesta básica, produto de higiene, álcool gel, que estava um absurdo de caro, né, só para avisar, deixar claro, um absurdo de caro, para dar para as famílias, eles deixaram de fazer essas ações porque eles não poderiam sair para distribuir, porque os agentes de segurança pública estavam fazendo operação aqui, entendeu? E isso afeta o quê? Desde lá dos Calça, Morro do Tibau, para Nova Holanda, Rubens para Cunhão, Vila do João, isso afeta diretamente, entendeu? Então, é o que a Bia falou. Isso afeta as famílias, e a gente sabe que sempre acaba, felizmente, pagando por essa situação, que é a população negra. É a necropolítica, né, que a gente tanto fala, né, sim, é o estado de exceção. Sobre o MIBEMB, esse estado que ele está presente nessa exceção pra gente, né, ele está presente na morte, né, é a política da morte dentro da população preta favelada, né, sobre isso. Ele nunca está ausente, está presente, a gente sempre fala diálogo, só que ele está presente para quê? Para exercer a sua segurança, entendeu? É sobre isso. Não, Dani, você falou. Eu gostei muito do que vocês falaram. Você falou da questão do estado de exceção. Acho tudo bem que não é o tema específico da live, mas a gente pode puxar bastante para isso, porque a gente tem uma discussão, um mito que vivemos aqui numa democracia como se ela fosse ampla e alcançasse a todos, e na verdade não é assim. A gente tem uma maioria que é submetida a esse descaso total do Estado. Não estou querendo entrar aqui em discussões conceituais, caso vocês queiram, vocês fiquem à vontade, mas eu acho que é uma das reflexões que a gente precisa ter, né?
esse estado de exceção ele nunca deixou de existir. A gente teve a ditadura, que é uma radicalização, né, desse regime português, mas a gente continua com ela com aquela mentalidade em algumas regiões muito bem identificadas, muito bem identificadas. Ela existe, como a Beatriz falou, ela existe na Maré, ela existe nas vielas da Maré, mas ela não existe nas ruas do Leblon. Então é bem identificável. Assim que a gente vai percebendo materialmente como que se dá essa política de extermínio, né, de segregação. Antes de entrar num ponto, a Márcia, que sempre nos acompanha, nossa querida colega, né, ela perguntou o seguinte: se teve isolamento, né, aí, isolamento social na Maré, e eu queria trazer para um exemplo, que é o da Colômbia. Na Colômbia, o presidente, ele só isolamento em bairros baixos, foram os bairros mais ricos, né? Nos outros que o pessoal se ferre, se vire, dê seu jeito, porque só serve para mão de obra, e quem não serve para mão de obra a gente elimina. Basicamente essa a lógica do Estado da Colômbia, que não é muito diferente da lógica do Brasil. Então vou passar aí a bola para vocês. Né? Aqui só não falou isso, assim, delimitadamente, porque a galera gosta de pensar que a gente vive numa democracia racial, né? Mas aqui na Maré, eu acho que não teve nenhum dia de isolamento efetivo, até porque a galera sai pra trabalhar todo dia. Tem uma galera que consegue estar no isolamento, tipo eu, mas eu sou uma parte privilegiada por ser estudante, bolsista universitária. Então, eu consigo dialogar com os espaços que eu trabalho, né? O SEAS me ajudou a aula também de educação popular, a gente também parou, mas aí são algumas partes. Mas, assim, minha mãe, por exemplo, trabalhou o período todo e está trabalhando até hoje. Ela não parou de trabalhar em nenhum momento. Inclusive, até estavam querendo pensar para os trabalhadores dormirem nas empresas, uma coisa assim horrorosa, só para o trabalho não parar. Então, assim, o trabalho não parou em muitos lugares, né? Tem muita gente saindo para trabalhar diariamente. Fora que a gente também tem que dialogar com os civis armados aqui. Então, Beatriz, você nos ouve? Uhum. Hoje a gente está com um problema técnico mais constante. Tá bom. Então, a gente ainda tem que dialogar com a questão do civis Dani, armados. se quiser pegar o gancho até a Beatriz voltar. Eu saí? Ah, ela voltou. Tá. Continua, Bia. Caiu aí. Tá. Pessoal, desculpa, hoje está muito intermitente, tá? Quem estiver nos assistindo, um pouco de paciência conosco. Não, então, como eu falei, a gente tem essa questão dos trabalhadores que não pararam de trabalhar em nenhum momento, e tem a questão dos civis armados, que a gente ainda tem que estar dialogando com eles. Então, essa questão de ter o baile ou não, de ter os bares abertos ou não. Então, assim, a gente não está tendo baile nessa parte daqui da Maré, mas alguns lugares, alguns bares ainda estão abertos, ainda constantes, né? Teve um tempo que foi mais tranquilo isso, até porque a Frente de Mobilização da Maré fez um trabalho muito bom e importante, com muitas recomendações, com carro de som na rua, com médicas falando sobre a importância do isolamento, de se cuidarem. Também tem várias faixas espalhadas pela Maré falando sobre isso, né? Entregaram com as cestas básicas algumas recomendações, máscaras. Então, o trabalho da frente foi muito importante, a gente não pode anular esse trabalho. Mas ainda assim, não teve um dia de 100% de isolamento cumprido, pelo menos vendo para cá. Não sei como a Dani viu para lá. Se a Dani puder complementar, é isso. Pegando o gancho da Bia, né? Assim, como ela falou, efetivamente isolamento não teve também para essa parte aqui, Nova Holanda, Rubens Vaz. Se bem que Rubens Vaz são 3 ruas, né? Então as ruas quase estavam vazias, então a Rubens Vaz fez isolamento. Mas a Nova Holanda, mas como é tudo juntinho, complicado. Não tivemos um isolamento efetivo. E ressaltando que a parte mais tranquila que a Bia falou, que teve um período que estava mais tranquila, pelo menos eu percebi que foi realmente antes desse discurso, né, do presidente, e também por causa do trabalho incrível da Frente de Mobilização. Né? Eu, no início, eu também estava, só que eu estava com essa questão de ter parado os pré-vestibulares. Tanto a Unifavela como a Praia do Morro, eu tive uma questão de ansiedade, então eu tive que
sair, porque eu ainda coloquei cartazes junto com a galera, logo no comecinho mesmo da frente, e principalmente ressaltar a própria linguagem da galera do carro de som, falando, se liga, morador e tal. Então, isso é, porra, desculpa xingar, cara, isso é muito, cara, é muito satisfatório saber que a galera tá se reunindo e tá trazendo isso pra galera. Só que é o que a Bia falou, com certeza tá complicado, principalmente com essa questão também. A gente já falou que o presidente não está nem aí, o governador não está nem aí, muito menos, né? Com essa questão de reabertura do comércio. Os bares lá os bares de parte daqui, que estava fechado, essa semana abriu, né? Porque ia afrouxar, né? Aquela história, vamos abrir o comércio lentamente. Então, alguns comércios abriram, estavam fechados, né? Em algumas partes, aqui na Nova Holanda realmente continua aberto, só que aquela questão, o baile tinha parado, só que eu estava ouvindo boatos de que o baile ia voltar, né? E mesmo os esforços, né, da galera, temos um conflito aí. Tem a frente falando, ajudando a galera, falando que o corona não tá legal, não dá para sair. Temos o Estado falando que vai afrouxar as medidas de isolamento, vai trazer o comércio, e tem também a galera acreditando que não fez. Não sei se vai reabrir o baile, se não vai, e isso, cara. Reabrir o baile vai ficar uma questão muito complicada. Complicada mesmo. Mas ainda mais pela essa questão desse centro da doença. Novamente, né, muito esclarecedor. Dani, aqui, se quiser, pode falar palavrão, tá? Não tem problema, não. Ainda mais que você... Não, se você quiser, você pode falar palavrão, ainda mais que você utilizar de forma elogiosa o trabalho que estavam fazendo aí de militância dentro da comunidade. Não, eu até queria frisar, assim. Foi voluntário, saiu lá de dentro, Foi emoção. Foi emoção. Eu até queria frisar, assim, a importância dos grupos aqui na Maré, com esse trabalho que eles estão fazendo, né? Porque é um trabalho que arrecadaram dinheiro para isso, é a galera se ajudando mesmo, de fato, trabalhando em coletividade, fazendo o que o Estado não faz. Então, é importante estar falando, né, da Frente de Mobilizações da Maré, porque e os outros grupos que também estão atuando, porque é um trabalho que o Estado não faz e quer conscientizar a população e também está levando alimentação, está levando gás, está levando álcool em gel, né? Porque falam para higienizar, mas e o álcool em gel, o sabão, essas coisas que a galera nem sempre vão ter, vai acabar, ou tem gente que não tem. Então é falar, frisar mais uma vez, a Frente de Mobilizações ela tem um site, também tem Instagram, Facebook, para quem puder pesquisar, Twitter, para quem quiser ajudar, porque a gente está precisando, isso é muito importante para a gente, só para reforçar. Qual é o nome, Bia? Para eu escrever aqui nos comentários, pessoal. Frente de Mobilização da Maré. É Frente de Mobilizações da Maré. Núcleo? Frente, só. É Frente de Mobilizações da Maré, só isso. Eu vou escrever lá? Então, pessoal, seguinte, queria primeiro agradecer aqui a Márcia, que está nos ajudando, a Juliana, o Matheus, técnicas. Muito obrigado e também sempre pela audiência deles. Uma parada muito importante que a gente pode repetir, que é essa ação coletiva à frente,
né? A principal reflexão que eu tiro disso é que o Estado, se ele não for pela população, pelo povo, ele realmente. Voltou. Então, a gente acaba dessa ação coletiva. Né? E aí eu queria entrar num outro ponto, essa questão dentro desse contexto que a gente está, principalmente. Me ouviram? Então, cortou um pouco. Eu não consegui ouvir na totalidade, não. Tá travando. Eu puxei para uma reflexão sobre o Estado, né? E depois eu descambei para a questão da educação popular. Ah, sim. Quer falar, Como Dani? que fica a questão da educação popular? Dani? Oi, então, a questão da educação popular, né? É o que eu tinha falado, né? Quando eu falei que eu tinha começado um pouco participar logo no comecinho da frente, distribuindo a questão de cartazes, de faixas, alertando os moradores. E isso a gente já tinha parado, né? Tanto lá o pré do Morro dos Presidentes, quanto a Unifavela, e isso, né, por mais que a gente sabe que todos nós temos problemas, o dia da sala de aula me deixou bastante mal, bastante triste. E como é que está sendo? A gente, né, a gente paramos. Primeiro, e a gente a gente o sistema EAD, a gente fazia perguntas do documento do Google, a gente colocava no Drive, e a gente tinha, na sala de aula, né, a gente tinha, 80 alunos, 40 da tarde e 40 à noite, né, que esse ano a Unifavela está. E só 5 ou 6 máximo consegui. Então, a gente faz. É complicado aqui. Primeiro, a galera não tem, boa parte, não tem um notebook ou um celular. E me dói muito quando a gente fala, tanto nas lives, quanto quando a gente escreve, e a galera, e muita gente fala, não tem um celular, não tem um notebook. Não, tem gente que não tem. Outro ponto, quando tem a internet, a gente está vendo o próprio problema aqui, tanto o Maurício, a Bia, eu no começo, né, no começo, antes de começar a live, a gente falou, a internet pode cair a qualquer momento. Eu não adotamos o método das videoaulas, só que tem aluno que tem o computador, ou tem o celular, mas não tem internet. Aí tem de casa, a gente já aponta a questão do pagamento, teve que sair porque para pegar emprestado, vai do vizinho lá, falou, né? O companheiro lá, o projeto, aí a questão tem
Dani tá aí? Como a Dani mesmo estava falando, né? A internet ela tem sido uma dificuldade e a gente acabou comprovando, não só comigo, com a Dani também aqui, quanto isso, ainda mais na pandemia, que eu acho que o pessoal está usando mais e aí cai. Sim, total. Dani, continua aí, já que você voltou. Tá. Então, é porque eu não sei onde que eu parei. Eu estava falando da questão do próprio Wi-Fi. E a própria. Né, autoestima do aluno. Porque o que acontece? Você está lá o ano inteiro, você frequenta as aulas, se você pode frequentar o pré-vestibular à tarde, você ainda tem um bônus. Agora, se você só pode à noite, a maioria porque a galera trabalha, aí chega cansado, mas está lá, e a gente bate papo, e aí, galera, na sala de aula, a gente troca ideia, por mais que tenha esse cansaço, a gente tenha que vencer esse cansaço, entendeu? A galera fica feliz, porque tem um calor na sala de aula. Agora, nem isso tem, entendeu? Nem isso a gente pode. A gente não pode se reunir na sala de aula e falar, e aí, galera, como é que tá? Entendeu? A galera contar experiências para evitar o celular, você não, e se você não tem acesso, é, se complica mais ainda, entendeu? E do calor, e eu sinto muita falta também do calor da sala de aula. Falei do calor da sala de aula. Bia, passa a bola para você. Se eu esqueci alguma coisa aí, Tudo você me bem. lembra. Não, então, eu Tá? compartilho muito do sentimento da Dani, assim, porque não só por questão de território, mas por questão da educação popular, enfim. Compartilho muito desse sentimento, porque a gente sente falta de fato, assim, de estar em sala de aula com nossos alunos. O CEASM, né? Que é um curso pré-vestibular e também tem preparatório. E eu dou aula nas turmas de pré-vestibular e de preparatório para o ensino médio. O pré-vestibular, a gente tem 3 turmas cheias. E o preparatório, atualmente, a gente tem 2 turmas também cheias, né? E os nossos alunos do pré-vestibular são alunos que são várias situações, né? Porque a gente não vai priorizar para o nosso pré-vestibular somente os alunos que estão terminando o ensino médio, enfim, né? Essa ideia que alguns lugares têm mais meritocrática de selecionar os melhores alunos para estarem no pré-vestibular. Não, a gente tem vários alunos, inclusive minha mãe já foi aluna do pré-vestibular, a gente tem uma galera que precisa trabalhar, enfim, a gente tem uma turma mais atípica. E mesmo sendo assim, ou não, eu vejo que tanto na turma do pré-vestibular quanto na turma do preparatório, que é uma galera mais jovem, que tecnicamente a galera diz que está mais antenada, né? Mas mesmo assim, os nossos alunos não têm notebook, nossos alunos não têm um computador, e quando tem um celular, muito mal dá para assistir um vídeo de 30 minutos, que é uma aula, de 20, 30 minutos, ou de editar um documento no Word, porque você vai precisar de baixar, né, de baixar o Google Classroom para você estar utilizando, baixar o Docs do Google, essas coisas. Então a internet não funciona. Eu fiquei um bom tempo sem internet, né, sem Wi-Fi. Tem umas 2 semanas que eu instalei a internet aqui na minha casa, porque ainda tem isso, né? A gente tem essa barreira da internet, porque não é toda a internet que vai entrar para instalar na favela, e não é toda a internet que você vai instalar e ela vai vir regularmente fazer manutenção quando você precisar também na favela. Então a gente acaba usando umas internets alternativas daqui mesmo, e aí tem alguns problemas. Como a Dani falou, inclusive aconteceu, daqui a pouco a minha que cai. Então, assim, são essas situações que a gente precisa estar enfrentando. E é muito triste a gente produzir um conteúdo, na maioria das vezes, né? Um conteúdo que já é custoso para a gente estar construindo esse conteúdo, porque a gente não tem os melhores meios para isso, os mecanismos, e a gente saber que nem todos os alunos vão assistir, porque é um fato. Eu posto no YouTube de 180, mais de 180 alunos que eu tenho do pré-vestibular, eu vejo 30 visualizações no máximo. Então, assim, é um fato. Essa semana eu até recebi um áudio de uma aluna do pré-vestibular, assim, com muito carinho, falando o quanto que ela estava feliz de de ter conseguido assistir os meus vídeos naquele dia, né? De ser um dia que ela conseguiu assistir o vídeo, a internet dela pegou, e o quanto foi importante estar ouvindo a minha voz ali para estar incentivando ela a estar estudando. E a gente está falando de uma aluna que não tem 17 anos, né? Que já existem várias barreiras.
Fora a questão das nossas casas. A gente não tem uma casa com um quarto para cada um, para que cada um possa estar no seu quartinho estudando. Então, são várias barreiras que a gente tem que estar enfrentando para estar conseguindo efetivamente estar estudando da melhor forma, entendeu? Então, é bem complicado essa questão na internet e essa questão do EAD, e por isso a gente defendeu tanto o adiamento do Enem. A gente sonha com o fim do vestibular, né? Mas por enquanto seria muito importante o adiamento total do Enem, porque não vai estar sendo construído com pé de igualdade. Já não é. E dessa vez não vai ser mesmo. Porque a gente tem uma galera aí, por exemplo, tem um aluno que ele está trabalhando durante a quarentena, né, para conseguir um sustento, para conseguir um dinheiro a mais, para ajudar a família. E eu encontrei ele esses dias na rua e ele falou: professora, eu não tenho celular. Eu não tenho celular. Então, assim, é bem complicado. É bem complicada a situação. E é o que eu falo, né? É difícil pra gente também, que é o profissional que tá de frente. Então, para eles também são difíceis, são várias situações. Então, é muito triste a gente estar produzindo esse conteúdo e não saber que a galera não vai estar conseguindo assistir, não vai estar conseguindo acompanhar, não vai conseguindo ter acesso a esse conteúdo, que é diferente de outros espaços. Então, às vezes, dá muita raiva, sabe? Quando a gente vê umas propagandas, umas campanhas de produzir em casa, de seja criativo na sua quarentena e etc. Ou essas campanhas de você consegue, é só você dedicar um tempo para isso. E a gente sabe que não é assim. Porque até eu e a Dani vai compartilhar esse sentimento comigo, até nós duas que somos estudantes universitárias, a gente tem que enfrentar a barreira todos os dias para estar conseguindo estudar para a faculdade, para conseguir terminar o curso. Né? Então, quem dirá que ainda não entrou no vestibular, que ainda não passou nesse processo seletivo. Então, é muito complicado, assim. Dani, quer complementar? Pegando o gancho que a Bia falou, da Enem, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Estão me ouvindo, gente? Gente, então, antes de falar do Enem, né? Sobre a questão do PVS, o que me deixa mais triste ainda, porque né, não é aqui no território da Maré, eu só consegui dar 3 aulas antes dessa questão da vir, né, esse boom, dessa questão. E também o EAD não funciona realmente a questão, né, porque a gente só tem vestibular que é o nosso, a gente tinha planejado esse ano vir com tudo, era o terceiro ano que estamos ativos lá, né, e com todos os problemas que eu já falei, e lá é muito mais complexo. Bem ou mal aqui, né, as ONGs conseguem se articular, prezando a gente trabalho, tem bastante. Lá não vi ainda relato de uma frente de mobilização para o morro, para levar, né, tentar o mínimo de sintetizar a galera, e o esse gancho do EAD também não funciona, não conseguiu responder, assistir hoje. E a culpa, né, a gente sabe, se uma vestibular, toda vez que eu falo, vestibular, quanto as principais universidades públicas são públicas, tinha que ser, por direito, a gente, quando acabar o ensino médio, claro, se não fazer aquele curso lá, não quiser realmente entrar, né, quem quiser entrar na universidade, já tinha que ir direto, né, a galera tinha que ir direto para lá, sem passar por essas provas, mas a gente sabe que não é assim. Então, se o aluno fica na sala de aula, chega cansado, durante o ano inteiro para fazer a prova, já é complicado, imagina, né, com todos os problemas que a gente já falou. Ou seja, o Enem não deveria ser adiado, nem deveria ser cancelado, não tem a mínima possibilidade do Enem acontecer. Não é questão de adiar daqui a 2 meses, não, tem que cancelar, como a Bia falou, adiar, mas tem que adiar totalmente, tem que cancelar o Enem, não tem a condição de haver o ensino médio, a galera não tem
como estudar. Você vai conseguir estudar se você no começo da melhor qualidade, você tem os equipamentos, você pode até conseguir fazer a prova. Agora, quem é que mais vai ser atingido? É a galera das favelas inclusas, eles não vão conseguir, não tem estrutura, tanto principalmente psicológica, para poder fazer essa prova. A galera já fica com medo, como tem no ensino médio, eu tenho que passar para a universidade, eu tenho que passar, já tem toda aquela cobrança. Aí procura um pré-vestibular, ficou, como eu falei, aí estuda, fica lá, bate papo. Isso com o conforto da sala de aula já é complicado. Imagine, assim, por lives, por vídeo, mas não tem, como eu falei, aquela questão da própria sala de aula. E é isso, gente. A gente sou a favor totalmente do cancelamento do Enem, não tem que haver exame do ensino médio, enquanto não tiver o mínimo enquanto não houver respostas para tentar acabar ou retardar esse vírus, entendeu? Essa questão. E enquanto a gente não voltar para a sala de aula, não tem que haver ensino médio. Sim, exame do ensino médio. E é punk isso que a Dani está falando, porque ficou parecendo que a gente, com essa campanha de adiamento do Enem, né, ficou parecendo que a gente não está produzindo, a gente não está trabalhando. Porque enquanto a televisão está falando para a gente produzir, a gente está pedindo cancelamento do Enem, mas calma aí, tá todo mundo em casa mesmo. E aí o quanto que essa lógica é escrota, né? Não tenho as palavras melhor para falar, porque é isso, porque é uma lógica que não contempla a gente, é uma lógica de uma elite que tem tempo, que tem quintal, que vai ter varandinha lá para estar estudando, internet boa, sabe, notebook legal para estar fazendo isso, e a gente não está dentro dessa lógica. Então, assim, minha turma do preparatório, muitos alunos estão indo no SEASM buscar o material impresso das apostilas que os professores estão produzindo, porque sim, a gente está trabalhando, a gente está produzindo conteúdo, né? Como a Dani falou, a gente está adoecendo nesse processo também, porque não está sendo fácil para a gente tentar produzir o melhor conteúdo e não conseguir, né? E não conseguir não porque a gente não é bom, mas porque a gente não tem os meios para isso. Então a gente está trabalhando bastante, assim, todos os dias eu faço vários vídeos para os meus alunos sobre isso, né, sobre a minha matéria, dando continuidade à minha matéria, que é a História do Brasil, História Geral. Então é bem complicado. Os alunos do preparatório, eles vão no SEASM, buscam material higienizado já, as apostilas, para poderem estar fazendo as apostilas em casa. Mas e os vídeos? Os vídeos não têm acesso, não conseguem assistir os vídeos, né? Então, essa é a questão também, né, que está predominando agora. Fora toda a tensão do ensino médio, né, da galera que vai entrar no ensino médio, que quer entrar numa escola legal, sabe já como é que é a precarização das nossas escolas públicas e procura uma escola maneira para poder entrar. Enfim, e aí imagina a cabeça desse jovem achando que perdeu um ano da vida dele, quando esse seria o ano que ele iria ingressar numa escola legal ou iria ingressar numa universidade, né? Então, é essa a questão. Acho que é importante esclarecer isso, porque ficou parecendo durante a campanha, né, que que nossos alunos não estavam estudando e que a gente não estava produzindo. E que é totalmente errado, porque se puxar nas nossas páginas, tanto no Unifavela, acredito, quanto na página do SEASM, ou qualquer outro pré-vestibular social, vai ver que a gente está produzindo muito conteúdo, né, um conteúdo diverso. Então, é basicamente isso. Muito, muito bom tudo isso que vocês falaram. Eu queria pegar o gancho da Bia para mostrar o quanto que essa pandemia ela nos mostrou que o ser humano, ao contrário do que o liberalismo prega, ele é um ser social, é um ser que não existe disperso da coletividade. E que esse conhecimento que vocês compartilharam, eles reforçam isso, não só em relação à educação pública. O Enem pode acabar sendo uma armadilha, porque o ideal realmente é cancelar. É equilibrada, que a gente sabe que a gente não vai alcançar o ideal, porque a meritocracia numa sociedade de classe, ela é uma falácia. O status quo, né? Então, quanto a gente realmente precisa ir nessa raiz, né? Ser radical
na crítica. A gente está se encaminhando para o final, mas eu ainda queria ouvir de vocês um pouco sobre, na verdade, sobre essa questão de como essa em outras localidades elas reforçam que essa coletividade ela tem um papel de Estado, enquanto o Estado ele não tem esse papel que ele finge dizer ter, né? Na verdade ele só vem para matar. Aí Dani, quer falar um pouco sobre? Eu não consegui entender muito bem, não, a pergunta. Acho que é sobre a coletividade, né, que a gente tem, que... Acho que eu entendi mais ou menos. Sobre a coletividade que esse espaço tem, que o Estado não tem, não é isso? Isso, porque o Estado ele mente, ele diz que ele tá ali para todo mundo, mas a gente sabe que ele não tá, né? Sim. É basicamente isso, era para reforçar isso. Tá. Desculpa se eu não me fiz entender. Não, assim, o que eu gosto de falar, de prezar, é que a favela, de fato, ela é um quilombo, né? A gente fala que é esse quilombo urbano, né? Em toda a sua construção e da forma que ela se dá hoje, né? De como do entendimento dessa coletividade, do entendimento da população que ocupa esse espaço também, né? E por isso que eu falo que a favela é um quilombo, justamente porque a gente sabe que o Estado não vai chegar aqui da forma que a gente gostaria, como a Dani falou, o Estado é presente, mas pela necropolítica. Então, dessa maneira do se aquilombar, de fato, e de viver como quilombo, é essa forma que eu falo até nos meus trabalhos, das minhas poesias de Islã, né? Que se não fossem os moradores garantindo alimentação para seus companheiros de vida, a fome seria mais uma que retornaria. Porque, de fato, né, a gente viu uma galera passando por alguns problemas financeiros, por algumas necessidades, né, e precisaram das cestas básicas. Tinha gente que ganhava cesta básica, mas não tinha gás. E, assim, uma pessoa que recebe o seu salário mensalmente, aí chega no determinado momento e já não tem mais nada. Fora a galera que foi mandada embora durante esse processo aí, ainda tem isso, né? Então, eu acho que a gente garante muito esse papel, né, de se ajudar nesse sentido, assim, a favela, ela, de fato, ela preza por esse processo de coletividade dessa forma, assim, a gente se ajuda muito nesse sentido, e desde o início já surgiu movimentos para garantir a cesta básica, desde o início já foi pensado sobre isso, foi uma das primeiras coisas que a gente alarmou, assim, foi, caraca, a galera vai ficar sem ter o que comer. Eu recebi uma mensagem da prefeitura me falando que iriam entregar cestas básicas para as pessoas que têm o número cadastrado no cadastro único, né, pelo CRAS. Eu recebi essa mensagem tem muito tempo. Até hoje eu não recebi a cesta básica da prefeitura. Olha que mês a gente está no mês 6, né? Então, assim, cadê a cesta básica? Se eu fosse dependente dessa cesta básica, se minha mãe fosse dependente dessa cesta básica, entendeu? Então, qual que foi a que chegou? Foi a da própria favela, foi a da galera daqui de dentro. Então, é esse processo. Fora o quanto as pessoas, né, ficam nas filas esperando para receber o auxílio emergencial. Teve um dia que eu fui com a minha mãe receber o auxílio emergencial, que eu fiquei de 9 da manhã às 5 da tarde numa fila para receber R$600, um auxílio emergencial. Então, assim, para você ver como que é esse processo, né? Como esse processo também nos adoece, né? Esse processo das filas da Caixa, acho que é muito importante falar dele também, porque você preza o isolamento social e você manda um monte de trabalhadores para ficar numa fila o dia inteiro, de manhã até quase de noite, né? Então, assim, a galera tava madrugando nessas filas, mas não vou entrar nesse assunto, mas é só para falar sobre essa questão da coletividade, porque a gente priorizou algumas famílias, a gente buscou se ajudar, buscou pensar sobre isso, tentando entregar material de limpeza para todo mundo, entregar álcool em gel para quem a gente conseguisse, e uma galera conseguiu doar gás. Então, é justamente isso, assim, como que a favela age sempre dessa forma, se ajudando, porque se a gente for depender do Estado, a gente está ferrado, né? Então, é se aquilombar mesmo, essa é a parada. A gente tem que se aquilombar e é isso.
Dani, Se pode quiser entrar no complementar. ponto, pode entrar, tá, Beatriz? Se quiser Tá entrar no bom. ponto que você falou que não ia entrar, você pode entrar, fica à vontade. É porque a questão das filas da Caixa, né, é uma questão mais extensa, mas acho que a galera acompanhou. E assim, para quem, falando agora, quem tava lá na parada, né, é muito triste a situação de você ver o quanto que a galera ia direto do trabalho pra fila. Tinha mulheres grávidas na fila que ficaram o mesmo tempo que eu, de 9 da manhã às 5 da tarde, com uma barriga enorme, esperando o auxílio emergencial. Então, É um assim, descaso total, né? Um descaso total. um descaso total. Eu com a minha mãe lá, sabe? A gente também não podia, grupo de risco, não podia estar se expondo dessa forma, mas não tinha outra saída, senão a gente não conseguiria o auxílio que era emergencial, que a maioria da galera ainda está de análise, né? Tem um monte de gente que está de análise ainda e que não recebeu. Então é importante estar falando sobre isso, porque tem uma galera que não tem dimensão do que é isso, que vê na televisão assim, mas vê diferente de estar lá, né? E a boa parte da população que está aqui na favela foi para essas filas, enfrentou esse processo, enfrentou tudo isso, né? Tá desgastada, a galera tá adoecendo. Por isso que eu falo que antes de qualquer coisa de culpar a favela, de culpar o saneamento básico da favela nesse sentido de que a gente não sabe se organizar, é culpar esse Estado pelos nossos números de Covid, nossos números de mortes estarem aumentando. Porque a galera que tava nessas filas, a galera que vai trabalhar, a galera que é empregada doméstica, né, a galera que tá de frente aos serviços essenciais, é a galera que tá sendo atingida e traz pra favela essas questões, e aí sua família é atingida. Teve uma semana aqui que eu soube de, umas 2 semanas mais ou menos, que eu soube de 7 casos de morte de pessoas que eu conhecia de alguma forma. Então, assim, em 2 semanas morre 7 pessoas, sabe? Então é uma coisa realmente alarmante e que a gente tem que estar chamando a atenção diariamente, né? Para pedir ao mínimo um pouco de empatia para as pessoas poderem entender esse processo. Pegando o gancho da Bia, né? Acabou, amiga? Sim, E acabei. esse moção na presidência dizendo que é só uma gripe, né? É, foda. Vai, Dani. A Bia, né, ela falou da importância da coletividade. Oi? Realmente é a favela pela favela, né? A gente pela gente. Porque essa questão do próprio auxílio emergencial, conheço um monte de famílias que realmente precisavam do auxílio e não conseguiu, né? E se for as organizações aqui, gente, a galera das mobilizações lá em Acari, a galera ia fazer uma mobilização no Complexo da Alemão, a galera não ia ter o que comer, realmente não ia ter o que comer, porque realmente os chás não teve galera que realmente e não conseguiu, e fora a galera que teve que ter que passar por toda aquela questão psicológica por causa daquela questão do análise. Ah, tá em análise. Eu recebi mensagem de amigos falando, pô, Dani, sorte que a frente de mobilização, o Maria Direitos, eles estão fazendo isso por nós, porque se for depender, os 600 eu ainda não recebi, tá em análise. Ah, me cadastrei dia 2 de abril, dia 14 de maio ainda estava em análise. E eu não, se eu, porque tenho corona, e eu não posso sair, como é que eu vou trabalhar, entendeu? Então, são todas essas questões. Então, realmente, se não tivesse essa força dessa coletividade, não fosse a favela pela favela, a gente daqui, que vive daqui pela gente daqui, eu não sei o que aconteceria, a situação seria muito mais drástica do que é, entendeu? O Estado, ele, como eu falei, ele só mostra o seu poder. A questão da insegurança, quando é para existir a insegurança, aí ele está presente, entendeu? A própria questão, quem consegue receber ou quem conseguiu lá o auxílio, receber o auxílio emergencial, teve que enfrentar as filas. Então, provavelmente, foi o que a Bia falou, a questão do corona, por que o novo epicentro, a maré? Porque muita gente teve que ir lá nas agências ficar enfrentando fila e teste. Como a gente fala, a máscara não resolve todo o problema, entendeu? A gente fala, se você realmente precisar sair, use máscara, mas ela não resolve.
Então, só ela não acaba com o vírus. Então, é exposição ao vírus, coletividade. Então, é uma questão que a gente está vivenciando. Problemas, né, questões da própria ansiedade, alunos que a gente, na Unifavela, está com um esquema de acompanhar alunos, né? Não só a mensagem, falar por mensagem no WhatsApp, ligar, falar, olha, como é que você está e tal. Por mais que tem alunos que não se abrem tanto, né? Ainda tem que estabelecer a confiança, né? Até porque não foram tanto tempo de aula presencial que a gente teve, mas a gente está lá, olha, como é que tá? Pede dica, entendeu? Então é todo um trabalho, entendeu? E é isso. Dani, Bia, obrigado. Eu vou agora pedir para vocês fazerem as suas considerações finais. Dani, começa aí, se tiver aviso, dá aviso, enfim, à vontade, tá? Então, galera, eu gaguejei um pouquinho, mas eu prometo que eu vou melhorar isso. Obrigado quem conseguiu assistir a live, né? Obrigado também quem fez as perguntas. E é isso, a gente está se mobilizando, a gente está produzindo conteúdo, não é porque a gente não está na sala de aula que a gente não produz. A gente está tentando, na melhor maneira possível, acompanhar os alunos, esse suporte psicológico, a própria Unifavela também, né, está procurando a galera, psicólogos que possam entrar com a gente para também ajudar a própria saúde mental dos professores. E a Bia, creio que a Bia também, lá no SEASM, como ela já falou, eles estão dando, fazendo da melhor maneira possível para que a educação popular continue viva e ela está viva. E a única coisa que a gente pede é que realmente o Enem seja cancelado, que aí já é uma prioridade muito maior, não tem que ter Enem esse ano. Ano que vem eu não sei como é que vai ser. Quanto à questão do comércio, realmente avalie da melhor maneira possível, nem tudo que o prefeito fala, né, porque ele não vive na realidade da gente, é confiável. Essa questão de abrir comércio, galera da Maré principalmente, que é o novo epicentro, não menosprezando as outras favelas, se cuidem. Cari, Complexo, Cidade de Deus, a galera de Salgueiro, a galera da Pará de Lucas, Baixada principalmente, né? É isso, creio que é isso. Tá aí, obrigada pelas perguntas e obrigada por assistir a gente. Eu queria agradecer também, né, ao Maurício por ter convidado, ao Arte 220 por ter possibilitado esse debate que é tão importante nesse momento para a gente, né? Porque somos companheiros de graduação, mas nem sempre a gente consegue estar debatendo isso o tempo todo, ou tá se vendo também, né? Porque é isso, nossas vidas são diversas e a gente nem sempre está conseguindo estar junto. Agradecer também a todo mundo que compareceu para assistir, para dar um pouquinho de atenção para esse tema, né? Quem fez as perguntas também. É bem importante. E para quem quiser procurar, como eu falei, a Frente de Mobilizações da Maré, ela tá no Instagram, ela também tá no Twitter. Não sei se ela tá no Facebook, mas tem um site dela também, é só jogar no Google Frente de Mobilizações da Maré, que vai aparecer lá para quem quiser ver como é que faz para doar, ou ver como é que faz para estar ajudando de outra forma, porque são várias formas que você pode estar ajudando. Então é só dar uma pesquisadinha. A gente também tem a página Maré Vive, né, que ela também está divulgando também essas mobilizações do que está acontecendo aqui na favela. Então, para quem quiser pesquisar, tem essas páginas aí e que você vai ficar mais atualizado sobre o que está acontecendo aqui na favela, né? E, ó, minha amiga colocou aqui já o link para vocês ficarem sabendo. Gente, eu não gosto nem de falar do nome do presidente, porque já me dá vontade de vomitar, entendeu? Porque, assim, é tanta coisa todos os dias, né? Tem dias que eu acordo que eu não sei se eu quero chorar, se eu quero
correr embora, sabe? De coração mesmo, uma parada que você tá dentro da sua casa, nesse isolamento, né? E vendo tudo que tá acontecendo e se sentindo asfixiada por tudo isso, com medo também de uma operação policial a qualquer momento, né? De uma operação e você tá dentro de casa e ter o que fazer, ou de seus familiares estarem correndo perigo, porque é isso que acontece, né? Como a Dani também, a gente que tem irmãos, a gente fica com muito medo, a gente que tem família, a gente que tem nossos alunos que acabam virando nossas famílias, a gente fica com muito medo de alguma coisa acontecer com eles a todo momento, e esse período mais que nunca, porque a gente quer garantir o cuidado para os nossos familiares, para todo mundo, assim, vamos dizer assim, e a gente não consegue, né? E a gente fica com esse sentimento de não conseguir, de tristeza, então é bem complicado toda essa situação. Por isso que é tão importante a gente estar trazendo esse debate para cá, para justamente estar falando sobre isso, para conscientizar a galera que não está por dentro de tudo isso, né? Porque é um processo cada vez pior, por isso que eu falo. É muito triste acompanhar as notícias do governo, porque eu não sei se eu quero vomitar ou se eu quero chorar com tantas coisas que acontecem todos os dias, não só com as questões sobre o coronavírus, mas com o aumento das mortes da população preta, o aumento das violações, os casos de racismo que são diários, mas aí agora a gente está assistindo isso o tempo todo e dentro de casa. Então, assim, vai ter um ato domingo, um ato da Frente Negra, né? Que por mais que a gente tenha as questões sobre o Covid, né? Ou a gente vai morrer de vírus ou a gente vai morrer de bala. Então, assim, para vocês entenderem o porquê que essa população preta está nas ruas. Né? Não é porque a gente endoideceu, porque a gente está maluco quebrando a quarentena, porque a gente quer, não. É uma questão que é acima disso tudo, entendeu? É uma questão que é sobre as nossas vidas e sobre esse cuidado com quem a gente ama, né? Enfim, a gente também não está recomendando que todo mundo vá fazer a manifestação, que todo mundo vai estar nas ruas. A gente tem toda uma recomendação para esse tipo de coisa, só que alguma coisa tem que ser feita, né? Ontem foi João Miguel, de 5 anos, foi João Pedro, foi, enfim, um monte de gente que já está morrendo a cada dia, no Acari, no Alemão, e a gente precisa fazer alguma coisa, senão essas coisas vão estar continuando. Então é por isso que vai ter ato domingo, né, na tarde, no centro da cidade. Para quem quiser acompanhar também, só dá uma pesquisada, o ato da Frente Antirracista. Então, é isso mesmo, só que eu queria estar deixando para vocês. E é isso. Gente, só para avisar, eu também tenho um trabalho com poesia, eu falo um pouco da minha experiência aqui na Maré, da minha vida, do meu trabalho. Então, para quem quiser acompanhar, tá lá no Instagram, Beatriz Virgínia, e dá para acompanhar meu trabalho, que eu trago um pouco sobre essas questões em forma de arte. É isso, meu escape de quarentena. Fala, amiga, que eu te cortei. Não, só pegando o gancho da Bia, realmente é muito importante. Tem o ato dia 7 no centro, todo mundo, quem está organizando da melhor forma, mas é aquela questão, a gente não tem só a questão do coronavírus para enfrentar, a gente tem a questão das mortes que estão acontecendo, mas que não é de hoje, e a gente, como já falou aqui, a gente sabe quem é o alvo, né? E a manifestação é de suma importância, né? E também sobre uma coisa que eu esqueci de falar, que dentro da frente eles também estavam distribuindo quentinhas, e essas quentinhas foram feitas, né, com os próprios comerciantes da Maré, por causa de toda essa questão do isolamento, né? Alguns estabelecimentos perderam cliente, enfim, isso não tinha dinheiro, não tinha como, né, se manter, então esses estabelecimentos eles estavam pedindo, né, essas quentinhas para estabelecimentos, a ajuda da frente, como é que a frente estava ajudando, né, e estava sendo de coletividade, era só isso. Dani, Beatriz, muito desculpa a vocês e a todos que nos assistiram pela minha internet. Tem sido um verdadeiro milagre começar e terminar uma live, porque a gente não sabe o que vai acontecer durante ela por causa da internet, não sei se é o horário,
enfim. E Beatriz, sobre o que você falou, é muita verdade. Tá. Eu lembro de uma frase de um camarada meu, que ele disse o seguinte, quando o George Floyd morreu, ele falou que e aí vendo essas manifestações antirracistas, que o ódio ele é mais útil do que uma tristeza apática, né? Dentro desse contexto de realidade de violência estatal, de assassinato. Então, também é algo aí que eu queria compartilhar. Muito obrigado, Dani, Beatriz, de novo. E Beatriz, não sabia que você fazia slam, achei muito interessante. Muito bom saber disso. Ela dança, ela dá aula, estuda, atriz. Maravilhosa. Obrigada, amiga. Falou. Perfeito.